Bem-vindas a mais um episódio de Mulheres Seguras Podcast, onde a força, a experiência e a elegância estão reunidas em um só lugar. Eu sou Giane Delgado Gomes. Eu sou Aurishi Malavé. Juntas somos Mulheres Seguras. E hoje nós temos uma surpresa para vocês. Não é, Aurishi? Sim. Nossa convidada é uma pessoa mais do que especial. Ela é a idealizadora, a fundadora do Comunidade Mulheres Seguras. Ela sempre está sentada nesse lugar aqui, mas hoje o lugar dela é do outro lado da mesa. Nossa convidada mais do que especial, Francilene Vargas. Prazer, Fran! Fran, é muito bom ter você aqui. Eu quero te dar as boas-vindas, dizer que você é muito esperada. Esse convite que nós fizemos para você não é à toa. Você precisa falar para as pessoas o que te motivou criar esse podcast, fundar, idealizar a Comunidade Mulheres Seguras. A gente precisa falar para o nosso público o que está por trás disso tudo. E por isso você está aqui. Você é uma mulher que nos inspira a cada dia e a gente precisa mostrar toda essa maravilhosa para as pessoas que estão nos seguindo. Seja bem-vinda e eu quero te pedir para se apresentar, porque nosso podcast ele cresceu muito e nós temos a cada dia novos inscritos no nosso canal e por isso eles precisam te conhecer. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada, querida Aurishi. Obrigada por me fazer o convite de sentar neste lugar e eu estou muito emocionada de estar aqui. Porque há 3 anos, o podcast já tem 3 anos, então eu estou sempre aí nesse lugar e vai ser especial hoje, eu tenho certeza. Eu sou Francilene Vargas, eu sou delegada de polícia há mais de 22 anos, eu sou treinadora comportamental, eu sou mentora de mulheres, eu sou atleta, eu sou podcaster junto com essas lindas aqui, mas o Mulheres Seguras ele nasceu da minha família. Em 2007, de Aurishi, eu me separei, tive um divórcio muito conturbado. A minha filha tinha 11 anos de idade e eu estava numa casa aqui em Roraima. A gente tinha passado no concurso público há 3 anos e eu estava sozinha numa casa, eu, minha filha e a minha irmã, inclusive está ali assistindo a gente, a nossa assessora eterna. E eu me vi nessa situação, 3 mulheres numa casa, sem uma figura masculina. E o que fazer para protegê-las? E me proteger também, porque eu já era delegada de polícia e eu via o que era a violência, o que era o mundo real, o que era o mundo na história que o crime fala. Então eu tinha muita preocupação, porque eu saía muito de casa, ficava muito ausente, ficavam as 2, a minha irmã e uma adolescente, uma criança ainda. Então, eu comecei a montar um protocolo de segurança para elas. E eu dizia assim, nós somos mulheres seguras, porque a gente sabe se proteger. Então, eu ensinei para elas tudo que eu sabia de polícia, como observar, como olhar, como atender a porta, como andar na rua. Então, o Mulheres Seguras, muita gente não sabe, mas ele surgiu da necessidade da minha família, eu e minha irmã e minha filha, de nos mantermos seguras, ser uma figura masculina, eu sabendo como o crime acontece. Então, foi uma proteção inicial nossa e depois a gente pensou, as mulheres precisam conhecer isso que a gente criou. Porque no início era só uma ideia, depois a minha irmã, eu percebia quando a minha irmã atendia uma porta, eu percebia quando a minha filha chegava contando uma história, ela dizia, mãe, a minha coleguinha ela não agiu de forma segura, ela fez isso, fez aquilo. E eu falei, caramba, a gente está fazendo realmente um protocolo e isso pode ser difundido, expandido. Que assim legal. Surgiu Mulheres Seguras e depois o podcast. Que legal, Fran, mas assim, eu vou chamar de Fran porque eu tenho essa intimidade. Essa intimidade vocês podem. A Fran, ela é uma colega de trabalho, nós somos delegadas há mais de 22 anos juntas, né? E ela é um orgulho para todos nós, não só pela atuação, pelas várias atuações na polícia, mas assim, pelo fato de você ser essa pessoa determinada, comprometida,
sim, uma guerreira mesmo. E eu lembro, há muitos anos atrás, quando você começou a atirar com o Volmi, seu marido, e nosso colega delegado também, que uma vez você falou assim, eu falei, Fran, por que você está se dedicando tanto a tiro? Porque você tinha me convidado e a gente estava atirando juntas. E aí você falou, Gi, olha o meu biotipo. Eu sou magrinha, eu sou pequena, eu não sou avantajada. Se uma pessoa chegar perto de mim, a pessoa vai me render fácil. Então, eu tenho que compensar isso de uma outra forma. E aí você virou o que você virou, tricampeã brasileira de tiro esportivo. Meu Deus, é um grande que orgulho, gente, que orgulho. porque assim, quem olha para a Fran não imagina isso, né? Ela é um as na arma, é uma pessoa assim que é não só orgulho para a Polícia Civil de Roraima, para os roraimenses, como para o Brasil. Você representa o Brasil no exterior, na equipe olímpica. Então, assim, conta um pouquinho para nós como que foi isso, porque isso é tudo junto com a sua profissão. Tudo muito junto. Gi e Oriche, eu sempre fui uma menina muito mirradinha. Então, assim, nordestina, criada com pouca nutrição, a mãe uma lavadeira, então eram muitos filhos para alimentar e a comida era muito escassa. Então, era tudo muito difícil na minha casa e eu não cresci muito. E era sempre a magrinha, me chamavam de Olivia Palito, mas eu sempre tive muita... Eu sempre fui muito grande na minha cabeça. Eu falo, às vezes, nas palestras, eu falo assim, eu tenho 1,80 m. E as pessoas ficam, tá, como? Aqui. Então, quando eu passei no concurso para delegada de polícia, eu lembro que eu fiz um curso, talvez até você lembre, de uma delegada de Recife, veio fazer um curso aqui. E ela contou uma história, exato, ela contou uma história que uma delegada de polícia em Recife, ela sentou na cadeira dela, ela deu uma ordem para a equipe dela. E a equipe dela, um dos agentes saiu e resmungou assim. Eu vou falar uma frase, gente, que é uma frase grosseira, mas é para que vocês entendam o teor da história. O agente saiu da sala da delegada e falou para o outro agente: eu quero ver ela tirar a bunda dela da cadeira e fazer o que eu faço. Essa frase ficou muito grudada na minha cabeça, porque eu pensei assim, eu não ofereço segurança física para a minha equipe. Eu não quero ser um peso para a minha equipe. Então, a única forma da equipe confiar em mim, na minha autoridade para estar na rua, ombrear, como a gente fala, estar ombro a ombro com a equipe, eu preciso oferecer algum artifício para que isso seja muito bom para a equipe e para mim. E o nosso instrumento de trabalho é arma de fogo. Então, eu fui para o stand de tiro para aprender a atirar. Eu falei, eu vou atirar da melhor forma que eu puder, porque a minha equipe, se precisar do meu disparo, e se eu precisar do meu disparo para me proteger e proteger o terceiro, eu vou acertar. Eu vou colocar o meu projétil no alvo que eu quero. E aí começou assim, eu queria, no início, Gi e Oriche, eu queria ser uma delegada que atirava bem, que dominava bem sua ferramenta de trabalho. Só que eu me destaquei tanto, e meu marido também, como delegado, percebeu isso, falou, Fran, você precisa competir, porque você é muito boa. Eu falei, tá bom. E eu comecei a competir no estadual. Eu lembro. Comecei a competir no estadual, ganhava de todo mundo, comecei a ganhar dos homens, fui para o brasileiro. Então, assim, já são mais de 10 anos competindo na equipe brasileira de tiro prático. Que show. Eu já sou tricampeã brasileira. Inclusive, hoje eu sou patrocinada pela maior empresa de armamento do mundo, que é a Taurus. E eu sou a 8ª do mundo no Mundial. E isso porque eu me lesionei durante o campeonato, a minha arma quebrou e eu saí ainda com esse resultado de terceira. Para quem não entende, gente, estar entre os 10 do mundo é um grande feito. Imagina. É um grande por isso que eu falo que é um orgulho. Só de ouvir. Sim. É um grande feito porque o Brasil ele tem uma cultura de desarmamento. Então, é muito difícil comprar arma, é caríssimo. Comprar munição é muito difícil para que você compre a munição e treine. O Brasil tem uma política de barrar muito esse esporte. Entende que esse esporte não é considerado um esporte aceitável. Então, aqui para vocês... Eu uso arma de fogo como policial, mas eu também posso usar arma de fogo, principalmente como mulher,
Para me defender, eu tenho uma propriedade, eu defendo a minha propriedade. Então, eu posso ter posse e porte de arma de fogo. Porque a arma de fogo, erroneamente, é ensinada para nós desde criança que é um instrumento de violência. Mas, na verdade, a arma de fogo em boas mãos é um instrumento de defesa. E hoje, no Brasil, para você adquirir uma arma de fogo legalizada, é uma burocracia que vocês não têm ideia. Então, a pessoa é verificada em todas as formas: psíquica, física, técnica, idoneidade moral, criminal, civil. Então, para você conseguir hoje um porte ou uma posse de arma legalizada, é extremamente difícil. Então, mentem para vocês quando falam que querem liberar armas para todo mundo. Não é verdade. A lei não permite. Então, para você ter uma arma de fogo, é extremamente difícil, mas é um direito você ter instrumento de defesa para você e para sua propriedade. É verdade, Fran. Isso é um tabu no nosso país, né? É um tabu, infelizmente. É verdade. E, Fran, mas assim, você delegada, aí começou a atirar, virou atleta profissional do tiro, e não satisfeita, você começou a trilhar outros caminhos. Comunidade Mulheres Seguras. Como que você já falou que teve um início em casa, né? Mas assim, isso virou um projeto, como se fosse um programa onde tem várias ações e projetos. Sim. Que inclusive o Mulheres Seguras Podcast é derivado disso, né? Isso. Qual foi o seu propósito maior com a Comunidade Mulheres Seguras? Ou qual é, né? Eu tenho uma filha incrível, que é uma mulher inteligentíssima. Quando a gente sentou para expandir essa ideia, ela deu o nome Mulheres Seguras, a Ana Júlia. E ela falou: mãe, o podcast vai alcançar muita gente, vamos começar com o podcast. E aí, há 3 anos, a gente começou com o podcast, fizemos a comunidade no Instagram, porque a ideia do Mulheres Seguras não é somente falar da questão de segurança e de segurança pública e privada. Não é só isso. O que a gente quer com Mulheres Seguras é trazer informação de qualidade, é forjar a mulher para várias áreas da vida. Então, é dizer para ela que a qualificação ela é importantíssima para você conseguir um emprego adequado. Com esse emprego, você vai ter finança, você vai ter independência, você vai ter autonomia para ter liberdade de comprar, de sair de relações, inclusive, se você quiser. Então, Mulheres Seguras, ele não tem a pretensão de falar só de segurança. Ele quer fazer que você seja uma mulher por inteiro em todas as suas áreas. Então, lá a gente fala, por exemplo, nós somos mulheres que estamos sempre muito arrumadas aqui. Porque a gente quer passar essa ideia de que a gente precisa se cuidar, precisa se amar, precisa se gostar, precisa estar sempre bela. A Auriste, a gente trouxe a Auriste com esse ar de elegância, essa linda mulher, porque a gente quer dizer isso. Mulher segura não é só segura num ambiente seguro, é segura de si. E a partir dessa segurança de si, a gente consegue identificar um ambiente seguro ou inseguro e daí tomar as providências. Sim. Esse é o grande objetivo. E onde a gente vai chegar, Gi? Muito longe, eu tenho certeza. A gente está só conversando. Se Deus quiser. Você falou uma parte importante em questão do seu relacionamento conturbado, porque temos a Fran toda profissional e toda realizada, mas temos a Fran mulher. Sim. Qual foi essa diferença? Porque você saiu de um relacionamento conturbado muito diferente ao que você tem hoje. Porque hoje eu sou até fã desse relacionamento lindo que você tem com o seu esposo. Postam vídeos dançando juntos. Assim, é tão lindo, parecem namorados que começaram ontem. É verdade. Mas assim, quando ele chegou... Teve esse receio de onde eu vim, do que eu passei, o tipo de homem que eu conheci, foi difícil se adaptar a esse novo relacionamento? Nossa, Auriste, muito obrigada por essa pergunta. Ninguém nunca me perguntou sobre a minha vida no meu primeiro relacionamento, e eu nunca contei porque eu sempre protegi muito a minha família, principalmente a minha filha, mas hoje, assim, depois de tantos anos... pela primeira vez, eu vou falar aqui de um relacionamento que foi um relacionamento abusivo, emocionalmente extremamente abusivo, porque o meu ex-marido é alcoólatra. Eu falo porque a pessoa não deixa de ser. Ele é alcoólatra, não tratado, porque ele não aceita esse diagnóstico.
E a causa da relação ter terminado foi justamente esse fato, esse problema. Eu fiquei 13 anos tentando resgatar, e aí entra muito o perfil da mulher salvadora. Eu fui 13 anos uma mulher salvadora do meu relacionamento, porque eu acreditava, meninas, e aí me perdoe meninas, porque a gente se fala assim, eu acreditava que eu ia conseguir salvá-lo, e isso é uma inverdade, isso é uma grande ilusão da mulher. Você acaba se desgastando demais, perdendo muito tempo da tua vida, perdendo qualidade de vida familiar, querendo salvar o outro. E chegou um ponto que eu não consegui mais. Estava tão pesada aquela carga que eu não conseguia mais andar. Era como se eu estivesse carregando a minha mochila e a mochila do outro. Uau. E só para vocês terem ideia do quanto eu me dediquei para que ele se salvasse desse problema, dessa dependência, teve uma história que é muito inusitada, que eu não bebo. E teve um dia que eu estava tão desesperada, para vocês entenderem que a mulher, ela vai até um limite, mas esse limite tem que acabar. Tem uma hora que tem que dizer basta. E teve um dia que eu estava tão desesperada para tentar salvá-lo, que eu entrei numa sala de dependentes alcoólicos anônimos, né? Eu já falei IA. Alcoólicos Anônimos, e eu estava tão desesperada que eu entrei chorando muito. E estava tendo uma reunião, então as pessoas não entenderam o que estava acontecendo e nem o que eu queria, que elas só me acalentaram e disse para mim o seguinte: a gente entende você, aqui você está segura e você vai sair dessa. Então eles entenderam que você era a alcoólatra. Então, assim, eu fiz tudo que eu pude, mas teve uma hora que eu tive que largar. E esse ponto de largar o que não mais você pode carregar, ele é extremamente importante para nós mulheres, principalmente. A gente tem que dar um basta uma hora, porque senão nós vamos sucumbir. É verdade, Fran, é verdade. Senão a gente se afunda junto, se né? Afunda. É verdade. Se afunda. Mas e aí? Aí você conheceu seu atual marido. E aí, gente, Deus fecha uma porta e abre uma janela. Escancara uma janela, né? Eu encontrei... uma outra confissão aqui. O meu marido, o delegado Volmi, que você conhece, que é uma pessoa de um caráter irretocável. E é uma das coisas que eu mais admiro nele, essa retidão de caráter. E quando eu me separei, depois de um tempo, eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, eu quero um homem que não beba, eu quero um homem que não goste de festa, eu quero um homem que me faça feliz, me faça rir, e que seja um homem que realmente viva comigo. Olha só, mas é importante que ela não se fechou. Não. Porque tem muitas mulheres que passam por isso. Não quero mais, eu não quero saber de homem. Não. Quanto tempo você ficou solteira, ficou nesse seu renascer? O luto, tem uma história engraçada. Eu acho que eu devo ter ficado 2 anos, 2, 3 anos. Tem uma história engraçada que eu já conhecia o meu marido quando eu estava casada. E eu admirava tanto ele, e eu fiz de tudo para arrumar uma esposa para ele. Mentira! Todas as minhas amigas, você sabe, né? Todas as minhas amigas. Gente, que babado! Ela foi ser cupido dele. Outro dia eu fiz uma lista das amigas que eu apresentei. Não acredito! Eu apresentava todas as minhas chocada. melhores amigas para ele, porque olha o meu raciocínio. O Vomi é um homem maravilhoso, ele não bebe. Então, se eu casar ele com uma amiga, nós seremos 2 casais e isso vai influenciar positivamente o meu marido. Caramba! Olha a minha ideia de jirico. Que loucura! Então, assim, só que tinha uma coisa interessante. Toda mulher que eu apresentava para ele, para namorar, ele dizia: essa fuma, essa gosta de beber, essa gosta muito de festa. Ele botava defeito em todas. Eu falei: meu Deus, homem, pelo amor de Deus, tu não vai achar uma mulher perfeita. Porque ainda não tinha... E eu só sei assim que os nossos destinos, depois que eu separei, ele era meu grande amigo. Sério? Ele era meu grande amigo. Acontece muito isso. Inclusive, ele era noivo. O quê? Ele era casado. Você sabia disso, gente? Não, que ele era noivo, não. O Vomi, eu era casada, ele era noivo. Eu lembro que quando a gente terminou a academia, olha a confissão de adolescente. Quando a gente terminou a academia, ele falou: Fran, eu quero que você me ajude a comprar um presente de noivado para minha namorada, porque eu vou pedir ela em casamento e eu vou trazê-la para cá.
Isso antes dele terminar. Aí eu escolhi o presente com ele. Ele comprou, ele levou. Só que quando ele chegou lá, que ele pediu ela em casamento para que ela viesse morar com ele aqui em Roraima, ela não aceitou. Mentira! Ela não aceitou. Ele veio desolado de lá. Gente, e aí que eu comecei babado. na saga de arrumar uma namorada para ele. Entendi. Você acredita? Porque do Gente, cupido. isso aqui é babado atrás. Vamos brindar por esses babados? Vamos brindar. Pelo amor de Deus. Saúde, é o amor. E a Parima, né? Que faz parte dos nossos patrocinadores. Parima Rent a Car. Isso aí, se você quer alugar carros em Boa Vista, se você chegou e precisa de carro, não deixe de ir no Parima Rent-A-Car, onde tem os melhores carros pelos menores preços. Gente, eu não acredito que a gente demorou a ter essa entrevista de hoje. Não é? Babado. Babado. E aí, então? E aí, depois Olha a disso, outra, olha a depois disso. fuxiqueira. E aí, gente, nós começamos a namorar. Aí, de repente, eu comecei a olhar para ele como o homem que ele é, o homem maravilhoso que ele é. Não, ele não aceitou nenhuma das Não suas aceitou das apresentadas. pretendentes, nenhuma das pretendentes. Depois eu falava, você estava me enganando. Porque você ficava fazendo eu procurar namorada, mas você já estava de olho. em mim. E ele disse, eu confesso. E gente, foi realmente... Só para vocês terem uma ideia, antes do Volmi, eu tinha uma visão extremamente limitada do que... Eu não sabia o que era um casamento de verdade. Esse é um fato. Poxa. Eu vivi 13 anos e eu não sabia o que era um casamento de verdade. Eu não tinha sido apresentada a um casamento, a uma relação, uma parceria de verdade. O Volmi, ele é um grande incentivador. O Volmi é meu treinador. O Volmi é a pessoa que puxa a minha orelha e me bota no trilho, porque eu sou ariana, eu sou sem limites, eu quero fazer tudo de uma vez. Eu sou a primeira da linha. Somos Somos arianas, né? Então nós somos terríveis, nós somos linha de frente em tudo. Então o Volmi tem essa coisa De tipo, colocar... Ele é meu porto, ele é meu farol. Então ele me coloca num centro, sabe? Não tem aquele negócio de construção, eu não lembro o nome agora. Ele é esse homem. Então eu sou extremamente feliz. Então, quando a gente casou, no meu casamento anterior, olha só, mulheres, aprendam isso. Às vezes a gente se contenta com coisas tão pequenas e a gente acha que isso é felicidade. Eu passei 13 anos e eu nunca tinha feito uma viagem com meu marido, com meu ex-marido. Ele nunca tinha me levado para viajar. Nunca. Caramba. Quando eu casei quando nós casamos, o vô me falou assim, eu quero te fazer uma surpresa de viagem. Aí eu falei, caramba, acho que a gente vai para o Nordeste. Eu falei, nossa, eu vou conhecer o Nordeste. Sabe para onde ele me levou? Pra onde? Para Veneza. Nossa! Que Meu Deus, gente! E eu não sabia o destino. Que legal! Ele me levou para Veneza. Pra Itália. Gente, vamos fazer Pra uma Itália. pausa, porque isso aqui está muito bom. Vamos. Está muito bom essa história de amor. E bem interessante, gente, que vocês olham para ela e olham a delegada, a mentora de mulheres, treinadora, que sempre está incentivando as mulheres, as pessoas. Mas olha só o que tem por trás. Quer dizer que toda luta, todo deserto tem um propósito gigante. E assim como ela, pode ser você também. Isso Vamos fazer mesmo. uma pausa e voltamos. Vamos. A gente vai fazer uma pausa e já a gente volta para o segundo bloco. Até lá. E nós voltamos com o nosso segundo bloco do nosso episódio de Mulheres Seguras Pode, com a delegada, mentora, atleta, que mais? Treinadora Francilene Vargas. Fran, você estava contando da sua viagem para Veneza. E aí? E depois de Veneza veio tantos outros lugares, gente. Tantos outros lugares internacionais. A gente foi para Roma, a gente foi para Abu Dhabi, a gente foi para Milão, a gente já foi para toda a América do Sul. Eu nunca tinha visto a neve, eu conheci a neve. O Brasil eu conheço, Brasil eu conheço 25 estados. Nossa! Uau. Só faltam 2.
Que agora eu vou conhecer o 26º, que vai ser Fortaleza, que eu não conhecia. E falta Ceará. Bahia, Salvador. Só. Bahia. Bahia, que falta. Então, assim, o Vomi, e agora a gente está indo, inclusive, a falar para vocês que a gente está indo para mais uma viagem incrível. O ano passado a gente foi para a África do Sul também, competir. Fantástico. E agora a gente está indo agora em agosto para o Pan-Americano, representar o Brasil. Ele, a equipe masculina e eu feminina, para Aruba. Ai, que Uau! legal! Então, isso é muito bacana também, porque não é só você que é atleta. Ele também é atleta, né? Ele também atleta. cresceu como você. Vocês dois tiveram esse mesmo propósito, a mesma visão. Sim. E esse mesmo propósito. E os dois tiveram habilidades. Exato. Isso que é importante, gente, porque ele é bem mais talentoso que eu. Ele tem um dom, ele tem uma habilidade diferenciada para o tiro prático. Só que ele não treina tanto quanto eu. Então eu consigo me aproximar dele. Equilibra. Porque eu treino muito, porque eu sou muito disciplinada. Ele é bom, então ele treina menos. E isso é legal, Gi, porque realmente a gente gosta disso. Porque seria muito difícil se os dois não gostassem da mesma atividade, do mesmo esporte. Só que tem uma coisa, ele é meu treinador. E quando ele é meu treinador, ele não é meu marido. Sim. Ele não é meu amigo. Eu já vi. Ele é meu treinador. Você Eu já vi, viu, ele né? é duro com você. Ele é extremamente Ele é duro, ele é sério, ele é muito, rígido, muito centrado. Muito centrado. Ali não tem história, ele briga, ele vai me corrigir de forma ríspida. Eu sou muito teimosa, gente. Eu sou muito teimosa. Então, às vezes ele fala uma coisa para eu fazer de um jeito e eu fico retrucando. E aí você vai fazer errado. Quando eu erro, ele diz, tô dizendo, você vai fazer errado porque eu disse. Vocês já chegaram em casa brigando por conta do treinamento? Várias vezes. Muita, né, Vomi? Muitas vezes. Já dormi de bico por causa disso. Mas depois como que você... Mas depois Depois como que você pensa, peraí, treinamento lá fora, o relacionamento aqui dentro. Porque tem uma coisa no Vomi, e vocês que conhecem ele talvez concordem. As pessoas olham para ele e acham ele muito sério. Então isso afasta muita gente de se aproximar dele, porque ele é um homem muito sério. É um gaúcho sisudo. Reservado, muito reservado. Extremamente reservado. Só que o Vomi, ele fala uma coisa assim que eu acho sensacional. Ele fala assim, quando você abre um sorriso, eu desmonto. Oh, meu Deus. Então eu sei o segredo. Isso, você sabe o ponto fraco dele, né? Eu sei. Há quantos anos vocês estão juntos? A gente já está junto, a gente casou em 2015. Gente, no mês que vem a gente vai fazer aniversário de casamento, dia 3 de julho. Ele estava me falando ontem. Porque dia 3 tem alguma coisa para fazer dia 3. Aí ele falou assim, você está lembrando do dia 3? Eu falei... Aí eu fico, claro que dia 3. Então, ele falou, pois é, o que é dia 3? Gente, além do mais, não esqueça das datas especiais. Isso não, aí... Ele não esquece dessa data. Ótimo. É uma das maiores dores das mulheres, né? Sim. É verdade. Fran, e mudando um pouco de assunto. Em relação a esse seu lado mentora, treinadora, comportamental, isso é de pouco tempo para cá, né? Ou não? Você já está com isso desde que você começou a ser atleta ou tentou criar, ou quando você estava idealizando comunidade Mulheres Seguras, o que te motivou a ir para esse lado da mentoria? Porque coach, mentora, você agora treinadora, conta como que isso surgiu na sua vida. Isso é interessante, Gi, porque eu sempre fui uma criança extremamente observadora e entendedora das minhas limitações. Eu sabia que eu era magra, eu sabia que eu tinha pouca força. Então, eu de imediato já pensava como eu compenso isso. Então, assim, eu era magra, mas eu era rápida para correr. Então, nas brincadeiras de força, eu não ia, mas de velocidade, eu ia e ganhava. Então, eu sempre tive muita percepção de mim, da minha capacidade e das minhas limitações. E essa percepção, essa autocrítica, né? Também. Também uma autocrítica, mas vai além. É muito da minha consciência de mim. É como se eu me enxergasse de fora, como observadora de mim.
E isso foi cada vez mais se intensificando quando eu fui entendendo os obstáculos da vida e tudo que eu passei e como eu passaria tudo isso. Porque cada fase da minha vida eu entendia exatamente o que estava acontecendo. Na fase que eu era ajudante da minha mãe lavava roupa para fora e eu ajudava ela, eu dizia, um dia eu vou trabalhar e eu vou comprar tudo que a minha mãe precisa. Então, eu preciso ajudá-la para a gente ganhar dinheiro, para eu estudar, para a gente sair dessa. Então, eu tinha sempre um plano. Sim. Na minha fase de empregada doméstica, que eu trabalhava de dia como empregada doméstica, e à noite eu estudava, eu dizia, eu vou deixar a casa brilhando, para cada vez mais eu ser reconhecida como uma boa empregada doméstica, eu garantir esse trabalho aqui, mas não esquecer que eu preciso estudar, porque aqui é temporário. Então, essa visão... Consciência mesmo. Essa consciência de mim e das fases da minha vida, eu sempre tive de forma muito clara. E quando eu comecei a ver... delegada, treinadora, mentor, aliás, competidora. A competição do tiro prático, vocês não têm ideia o quanto ela é mental. E eu me destaco muito, porque o meu mental ele é extremamente forte. O tiro, ele é 70% mental. 30% ele é técnico e físico. Interessante. Ele é muito mental. E eu me destaco porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E quando eu não faço como eu tenho que fazer, eu acho o outro caminho. Eu acho o plano B rapidamente. Rapidamente eu acho o plano B. Isso é muito de mim. Então, quando eu comecei a observar eu atleta, eu delegada, e tudo que eu uso do ponto de vista do meu cognitivo e mental... Eu comecei a estudar sobre isso. O que é que acontece comigo que nem todo mundo usa? Será que eu sou diferente? Por que eu me porto dessa forma, mas nem todo mundo reage aos obstáculos assim, encontra saídas? Tem muita gente que paralisa, tem gente que chora, tem gente que recua. Eu não deu certo assim, qual é o outro caminho? Rápido você Sim. já vai. Eu faço um outro trajeto rapidamente. É tanto que quando eu fui diagnosticada TDAH, que eu sou diagnosticada, eu tenho laudo, a médica falou assim para mim, o teu cérebro, apesar de ser TDAH, ter o transtorno, você encontrou conexões alternativas para achar saídas. Então, mesmo eu sendo dispersa em razão do transtorno, eu acho conexões para ter hiperfoco. Então, eu tenho hiperfoco isso. Mesmo sendo dispersa. Então, eu sempre acho saídas. Isso me tirou daquela menina nordestina que passava fome. Foi isso. E aí, quando eu entendi o que é isso, e aí eu descobri que estudar neurociência, estudar programação neurolinguística, estudar os grandes psiquiatras e psicólogos do mundo, estudar as teorias de psicologia, estudar Jung... me deu essas respostas. É lindo. E quando eu entendi tudo isso, quando eu entendi o que Freud falava, o que Jung falava, o que todas essas pessoas falavam sobre o nosso cérebro, sobre a neurociência, sobre a física quântica, falei, caraca, eu tenho isso desde sempre. Eu vou agora entender o processo disso para eu ensinar. E foi aí que surgiu a Francilene mentora, a Francilene treinadora. Porque eu já fazia isso, mas eu não sabia nomear. Entendi. Sim. E aí eu descobri isso através da ciência, através da neurociência. Que interessante. E de você aprender para ensinar, são dois caminhos distintos. E você já há um bom tempo ministra palestras. Sim. E você hoje é escritora também, né? Escritora. Olha, eu não consigo... Eu já li 3 livros. E, aliás, vocês estão convidadas para o dia... 3 de julho. Aí, o que você tem o seu compromisso do dia 3. O 3 de julho, o compromisso, 3 de julho. Sério? Vai ser aqui? Vai ser onde? Aqui. Vou mandar para vocês o Com convite. certeza, aí, já todas coloca na agenda. Todas. A menina, filha da mãe analfabeta, hoje tem 3 livros escritos. Isso não é genialidade nenhuma. É só dedicação, foco e muita perseverança, claro. Todo mundo consegue, né? Todo mundo consegue. Você é muito determinada. Isso que eu falo como mentora. E aí, respondendo a tua pergunta... A gente já tem 22 anos de polícia e eu queria me responder o que eu vou fazer depois que eu não for mais a delegada Francilene. E aí eu descobri, eu quero ser isso. Eu quero ensinar para as mulheres as capacidades e as habilidades que elas têm dentro delas, mas elas não acessam. Porque a capacidade que você tem, você acha que não tem, mas está aí, só que você não sabe pegar. E eu aprendi como que a gente pega essa capacidade
para tornar isso resultado para a vida. E como mentora, como treinadora comportamental, eu faço exatamente isso. Eu pego essa mulher que não conhece as suas habilidades, acesso com ela essas habilidades, porque, mas eu não sei, isso eu não tenho, é só a minha amiga que tem. Você tem. Você só não sabe que tem. Todo mundo tem, Todo né? mundo tem. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus faz alguma coisa de forma incompetente, inútil ou ineficiente? Não. Não. Deus que... é extremamente eficiente no que ele faz. Então, você acha que ele ia fazer agir eficiente, a Uriche não. A Francilene eficiente, a pequena não. E jamais Deus faria isso. Ele fez o seguinte: tu és um ser, a minha imagem e semelhança. Ponto. Só que a gente esquece disso. A gente esquece dessa nossa potencialidade. Então, quando a gente entende o que nós somos e o que a gente pode fazer, acessando tudo isso que a gente tem já dentro, aí a gente explode. É verdade. E aí é isso que eu faço com as mulheres. Entendi. Então, há 4 anos eu venho me preparando para chegar esse momento em que hoje eu sou a delegada e mentora, treinadora e escritora. Daqui a pouco eu vou ser só a treinadora comportamental de mulheres. É uma transição, né? É uma transição de carreira. É uma transição. Interessantíssimo. E assim, mas eu vejo que até nesse seu propósito você está sempre se superando, né? Porque você antes era mentora, coach. Agora você já é treinadora comportamental de alto impacto. Exatamente. Explica o que é isso. Então, a treinadora comportamental de alto impacto, ela não é só porque o mentor, ele pega a sua mão e diz o seguinte: vem que eu vou junto contigo, mas o aluno, o mentorado, ele está ali paralelo com você, você vai guiando, você vai direcionando ele. Só que chega uma hora que ele vai travar. Por quê? Porque ele tem crenças limitantes, porque ele tem várias situações psíquico e neurológicas que irão limitar, como sabotadores, a infância que ele teve que gerou crenças de incapacidade nele ou de identidade. Então, o treinador de alto impacto, ele vai acessar essa emoção que trava essa pessoa para esse resultado. Então, sabe aquela frase que você tinha 5 anos e você ouviu alguém dizer na escola, disse assim: você foi achada na lata de lixo? Tinha criança que falava isso? Tinha. Você não é minha irmã, você foi achada na lata de lixo. Os filhos Sim. E a criança, veja, não é o que foi falado para a criança que gera o resultado e gera a crença. É como ela absorveu, assimilou aquela frase. Sim. Então, teve criança que dizia assim para mim: você é a Olivia Palito que você daqui a pouco não consegue mais andar porque tuas pernas são muito finas. Diziam isso para mim. Dizer para mim isso gerou um resultado. Talvez se dissesse para outra pessoa, ia gerar outro resultado. Então, o resultado gerado, ele gera crença e gera incapacidades do ponto de vista da crença. E cada dia acrescenta, né? E cada dia. Então, hoje, isso influencia, gente, nos teus resultados, no teu sono, como você vê as pessoas, como você se vê, como você vê o teu resultado. Isso influencia em todas as áreas da sua vida. É até inconsciente, né? É inconsciente, veja. Não é consciente, é inconsciente. Sabe o famoso dedo podre? Sim. Isso é um padrão inconsciente da pessoa. A mulher que ela teve um comportamento de que o pai agredia a mãe, e a mãe, ela, do ponto de vista dela, era fraca, e o pai era abusivo, era agressor, ela pode ir para 2 caminhos. Ela toma o lugar da mãe, e aí passa a odiar o pai, ou ela toma o lugar do pai de agressora, abusiva, e passa a olhar para a mãe como uma mulher fraca, que ela não quer se espelhar nela. Sim. Então, esses caminhos, o treinamento comportamental, ele identifica e ele vai lá e ele ressignifica esse comportamento. Ressignifica esse comportamento. E essa mulher passa a viver de outra forma, com outra visão. Entendi o porquê do alto impacto, porque isso gera um alto impacto. É um alto impacto, mesmo. porque você vai lá na crença, na raiz do problema. Então, no treinamento de alto impacto, essa mulher, ela chora, ela volta à posição de útero. Tem dinâmicas que essa mulher volta ao estado uterino mesmo.
Oh. Tem comportamento que... Eu fiz uma dinâmica, e eu quero muito fazer essa dinâmica aqui qualquer dia, que chama-se de renascimento, que a Lu fez comigo. É uma dinâmica que você se vê quando você nasce. Uau! Porque a primeira luz que você vê é a luz do nascimento, que geralmente é uma luz artificial. E essa luz, ela causa um significado para você. Então, como foi esse significado para você nesse nascimento? Existe uma série de teorias e isso influencia nos nossos resultados. Sim. Esse tipo de treinamentos, eles são bem impactantes. Extremamente. E justamente para passar para o público de forma mais impactante ainda, precisa de um fotógrafo que faça uma boa cobertura. Nosso patrocinador Diego. Isso é verdade, porque no treinamento de alto impacto, as fotos, a captação do momento adequado é muito importante. Porque tem dinâmica, por exemplo, que eu estou caindo de uma estrutura de 3 metros e eu estou caindo em linha reta. E o fotógrafo, ele captou exatamente no momento em que eu começo a queda. Tinha que ser uma pessoa incrível. E aí nós temos aqui quem? Um fotógrafo que tem realmente muita sensibilidade fotográfica, assim, uma coisa que eu admiro muito nele. Ele consegue passar a emoção, o sentimento que a pessoa está sentindo, está percebendo nesse momento. Ele já, inclusive, fez várias coberturas de treinamentos aqui, treinamentos para mulheres, inteligência emocional. Então, assim, se você tem um evento, você é treinadora, você é mentora, ou vai ter um evento que normalmente você comemora, aniversário, casamento, 15 anos, confraternização, ou quer fazer seu ensaio fotográfico em estúdio, você pode chamar ao nosso patrocinador maravilhoso, gatíssimo ainda, Diego Veras Fotografia e Vídeo. Isso aí. Diego Veras. Fran, e tem alguma expectativa de você ministrar algum curso de treinamento comportamental de alto impacto aqui para nós? Tem. Tem que ter, né? Tenho 2 eventos ainda esse ano. Eu vou conseguir fazer 2 eventos esse ano ainda. Eu quero apresentar, porque aqui em Boa Vista, treinamento de alto impacto é ainda uma novidade, porque existem muitas treinadoras excelentes aqui em Boa Vista, mas a dinâmica de alto impacto, ela exige toda uma estrutura muito específica para que você apresente esse trabalho. E eu vou fazer agora final de julho, a gente vai fazer para a gente inserir esse trabalho para a comunidade roraimense, mas no final do ano nós vamos fazer um grande evento, eu, a delegada Luciana e a nossa amiga Leidiane, que ela é consteladora familiar. A gente veio aqui com a gente, né? Sim, aqui, a Leidiane. Que veio aqui, inclusive, vai ser um evento extraordinário, extremamente impactante. Vai ser um evento para a gente causar uma grande ruptura do do quanto a gente precisa romper com as crenças limitantes para a gente conseguir os resultados que a gente deseja. É verdade. Que maravilha. Fran, eu em relação acho que comunidade Mulheres Seguras, eu acho que tem mais até a ver com isso. Algumas vezes eu tive o privilégio de estar do seu lado e você estava recebendo mensagens de mulheres que você sequer conhecia e te pedindo ajudas, sim, por diversos assuntos. Muito claro, a maioria envolvendo violência doméstica, familiar, né? Mas, assim, eu percebi ali que várias vezes, em razão do Instagram ou do canal, no YouTube, as mulheres te procuram para te pedir ajuda. Sim. E assim, você, com esse seu comprometimento, você não mede consequências, você não mede esforços. Você vai lá, você larga tudo e faz e ajuda. E, nossa, eu admiro muito isso em você, porque você não é só uma delegada e você não está ali só por isso. Porque você poderia dizer, olha, eu não estou no meu horário, então não é aqui, procure uma delegacia, né? Orientar, assim. Mas não, você pega aquilo ali, você vai atrás como se fosse uma pessoa sua mesmo. Como se fosse a minha irmã. E é muito bacana isso. Isso, o Comunidade Mulheres Seguras te propicia isso, muito isso, né? Sim, Gi. Eu já atendi
Meu telefone é o mesmo número desde 2004. É o mesmo número. Uma vez, uma colega que você conhece, ela me ligou 3 da manhã. Falou, Fran, meu ex-marido acabou de disparar aqui no meu portão. Eu saí de casa 3 da manhã sozinha, peguei a minha arma e fui. Porque quem é policial entende. Quando alguém pede socorro, Orish, a gente não mede esforço. A gente, às vezes, até diz, nossa, eu nem tomei essa precaução, eu nem fiz isso antes. Porque a gente só quer saber de ajudar. Eu já, vindo para casa, 7 da manhã, saindo de um plantão, 7 da noite, saindo de um plantão, aconteceu um acidente ali na Brigadeiro Eduardo Gramos, na frente do parque. Tinha 2 corpos estendidos no chão. Quando eu vi as mulheres caindo numa moto, as 2 mulheres, eu simplesmente dei o retorno, atravessei o meu carro, eu deixei meu carro no meio da rua e os carros ficavam praticamente batendo no meu carro para desviar dos corpos. As 2 mulheres morreram. Então, isso é para que as pessoas entendam que quando a gente tem esse espírito de policial, de ajudar o outro, de olhar para o outro e dizer assim, é minha irmã, é meu filho, é meu primo, é a pessoa que eu amo, não interessa o horário, não interessa a situação, às vezes a gente se coloca em risco sem perceber que está em risco. É verdade. Então eu tenho muito isso, e a polícia, você também tem muito isso, né, Gi? A polícia tem muito essa coisa de fazer, depois a gente pensa. É muito assim, e a gente se coloca em risco sim, muitas vezes. Intuitivo, né? É muito intuitivo. Então, Mulheres Seguras, ele é esse canal também com essas mulheres que precisam de mim, e mulheres que me mandam mensagem, olha, ontem eu recebi uma mensagem, Fran, pelo amor de Deus, a minha irmã estava falando comigo quando o marido dela deu um tapa nela, o telefone não atende mais, eu não está mais atendendo, ela saiu de casa, não tem ninguém. Então, assim, eu já tomei providência, já pedi para a polícia ir na casa dela, já vi o que estava acontecendo. Então, assim, a gente faz isso o tempo inteiro. E, infelizmente, é o tempo inteiro mulheres precisando de ajuda. O tempo inteiro a gente tem ocorrência. Nós temos um estado extremamente violento no que se refere à violência doméstica. Verdade. E quando a gente tem canais de proximidade com essas vítimas, a gente precisa usar. Verdade. Fran, muito obrigada. Eu quero te fazer uma última pergunta, que na verdade já é o nosso desfecho, infelizmente. Eu quero que você diga o que você espera fazer e conquistar na sua vida daqui a 10 anos. O que você quer olhar para trás e falar assim, eu consegui isso? Daqui a 10 anos, eu vou falar, não é o que eu serei. Eu sempre coloco as coisas assim. Daqui a 10 anos, eu já estou daqui a 10 anos. Eu sou uma mulher que é referência para outras mulheres que olham para mim e não se enxergam limitadas. Elas vão olhar para mim, essa mulher pequena, 1,57 m, 50 quilos. Se ela pode, olhe para mim. Estou igual a nossa amiga lá. Olhe para mim e veja que você pode, você é capaz. Essa relação abusiva, sai dela. Esse emprego que não te valoriza, que você ganha menos, se qualifica, sai dele. Uma família que não te reconhece como uma pessoa de valor, sai. Infelizmente, muitas vezes, aconteceu comigo, para você conseguir um lugar que você merece, você tem que deixar muita gente para trás. Você precisa deixar o velho para conquistar o novo. E muitas vezes é deixar pessoas que você ama. Às vezes é um ex. Às vezes é alguém que não te reconhece. Então eu estou, 10 anos depois, olhando para você e dizendo, olhe para mim e se enxergue grande. Se enxergue com 1,80 m, com 1,90 m, porque está aqui. O teu limite está na tua cabeça e eu consigo ajudar você. É só olhar para mim e ver aonde eu cheguei. Eu cheguei longe e eu posso também contigo pegar na tua mão e dizer que você pode. Essa é a ideia do Mulheres Seguras e vai ser um grande movimento nacional e, quiçá, mundial. Muito Amém, bem, obrigada, Deus. Fran, que honra, que orgulho de você, muito obrigada por você ser essa mulher, essa pessoa que ajuda as pessoas, que idealiza uma série de comportamentos e ações para o bem, principalmente das mulheres. Muito obrigada. E, infelizmente, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Mulheres Seguras Podcast.
Mas era muito necessária essa entrevista, porque você inspira e motiva muitas mulheres. Isso Então, mesmo. elas precisam saber que você chegou aqui justamente porque você passou pelo que talvez elas hoje estão passando. Exato. Então, quer dizer que todas podemos ser mulheres seguras. Chegamos a mais o final de mais um episódio. Eu espero que vocês sigam o Comunidade Mulheres Seguras no nosso canal no YouTube. Se inscrevam, curtam os nossos episódios, que isso ajuda a outras mulheres, aparecer os nossos vídeos para outras mulheres. E isso vai ajudar muita gente. Muito obrigada por ficar com a gente em mais um episódio e eu espero que vocês saiam daqui mais fortes do que entraram. Sejam Fiquem seguras. seguras.